Olá, eu sou Vanessa Iores e está no ar mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. O entrevistado de hoje é Fausto Santos de Moraes, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade e que tratou sobre o princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Olá, seja bem-vindo ao Ideias em Tese. Olá, Vanessa. É um prazer estar aqui contigo. E é sempre uma satisfação estar de volta ao Unicinos, onde eu tive a minha formação acadêmica e como eu me constituí como pesquisador profissional, digamos assim. O prazer é nosso em recebê-lo. E a gente quer começar essa conversa justamente falando lá da época da graduação, que foi também a escolha na área do direito. Como é que foi esse momento? Olha, esse momento na vida, eu acho que de todos, a gente procura tentar se achar no mundo, né? E para mim não foi muito diferente. Eu ingressei no curso de Direito, lá na minha cidade, em Passo Fundo, e eu estava procurando novas perspectivas e um curso que me abrisse perspectivas. E nós sabemos que o Direito acaba sendo um curso que dá essa possibilidade da pessoa ser advogado, ou no futuro fazer um concurso público, e até agora uma das carreiras que eu acabo desenvolvendo é ser professor na área do Direito, né? E o primeiro contato com pesquisa justamente aconteceu ainda na época do trabalho de conclusão de curso, foi isso? Na verdade, foi isso mesmo. O que aconteceu? Na época que eu ingressei na Faculdade de Direito, nós ainda não tínhamos a exigência da apresentação de monografias ao final do curso. E foi um momento de transição. Então, eu fui uma das primeiras turmas na minha cidade a fazer uma monografia, que hoje é o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E eu acabei me deparando na monografia com essa dificuldade de como fazer a pesquisa no direito, como produzir o conhecimento científico no direito, que era algo muito novo. O pessoal sempre, quando fazia faculdade de direito, a maior preocupação era se formar, fazer a prova da ordem e, a partir daí, procurar advocacia ou concurso público, um concurso para juiz, para promotor, defensor. E, no meu caso, a minha turma e as turmas subsequentes acabaram se deparando com essa novidade, que era a monografia no curso do Direito. E qual tema foi trabalhado durante esse momento? O meu tema de monografia foi um tema sobre a flexibilização do direito do trabalho e frente aos princípios juslaborais. E logo depois da graduação, o senhor decidiu fazer, então, a especialização? Depois que me formei, eu tive a felicidade de abrir meu escritório de advocacia e trabalhar conjuntamente com uma empresa da nossa região lá de Passo Fundo. E nessa empresa próxima a Passo Fundo, eu senti uma necessidade de estudar mais. Eu via que os desafios no direito exigiam algo que simplesmente a prática não poderia me dar. Isso teria que me apresentar em algum lugar. Eu era uma pessoa que estudava, era uma pessoa dedicada, mas mesmo assim sentia uma dificuldade nos processos judiciais, porque o meu chefe, por exemplo, da empresa, chegava e me perguntava: qual é a possibilidade de nós ganharmos essa ação? Eu dizia para ele: olha, nós temos 90% de chance, só que esses 10% podem ser muito significativos. E eu fui procurando, na medida do tempo, encontrar elementos para suportar essa contingência de perda, digamos assim. E eu comecei a estudar e vi que o direito, ele demanda muito a questão de interpretação. E para eu entender como que se interpreta o direito, eu tinha que ir a fundo disso. Comecei a fazer estudos em hermenêutica, que é uma forma de interpretar, como que se interpreta os textos, como que se interpreta o direito. Na filosofia do direito, que são elementos que muitas vezes nós deixamos no segundo plano, seja na graduação, seja na vida profissional, e que poucas vezes nos damos conta da importância disso para suportar a nossa capacidade crítica ou a nossa capacidade de compreensão dos fenômenos, até dos fenômenos jurídicos. Na medida que eu fui me aprofundando nos meus estudos nessa área da filosofia do direito e da hermenêutica jurídica, eu fui descobrindo novos elementos para questionar aquele problema de interpretação que eu via no direito. Ou seja, como que eu iria combater ou como que eu iria contornar o problema de interpretação ou até mesmo de uma perda de um processo judicial. Como que eu iria enfrentar esse problema? E como é que o mestrado entrou na sua vida, professor? O mestrado ele surgiu com o estudo dessas áreas. Um dos professores aqui do mestrado da Unicinos é o professor Lênio Luiz Streck, que é um professor que escreve muito e faz pesquisa sobre hermenêutica jurídica.
E como eu estava procurando aportes ou um suporte teórico para entender como que é a interpretação, eu acabei me deparando com esse livro do professor Lênio, que é Hermenêutica Jurídica em Crise, e fui descobrindo aos pouquinhos, com todas as dificuldades inerentes daquela pessoa que vai estudar sozinho, como que se dava a interpretação do direito, ou quais os problemas da interpretação do direito. E o que tudo isso envolve. Porque se no direito, se nós falamos de interpretação, quando nós falamos de uma obra literária, isso já gera controvérsia. Quando a gente vê um filme, cada um tem uma interpretação diferente. Se nas discussões do nosso dia a dia, dependendo da perspectiva da pessoa, a gente pode ter opiniões muito diferentes, imagina no direito. No direito que envolve poder, que envolve dinheiro, que envolve a restrição de propriedade, muitas vezes, restrição de liberdade. Essas questões se tornam muito mais afloradas em virtude dessas discussões quanto à interpretação do direito. E a vontade, então, de trabalhar ainda mais nesse tema, que foi trabalhado no mestrado, foi justificada e fortificada, digamos assim, no doutorado, é isso? Eu acredito que quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa acadêmica, e no meu caso, a minha pesquisa acadêmica ela teve o seu start, o seu início, através de uma necessidade prática. Como entender ou como contornar ou como suportar essa questão da interpretação do direito. E na minha vida profissional, cada vez que eu me aprofundava nesse tema da hermenêutica ou do questionamento da interpretação, mais ele me ajudava a enfrentar os meus problemas, os meus processos judiciais, por exemplo. Então, algumas decisões ou alguns questionamentos feitos pela parte contrária, em virtude dessa pesquisa mais crítica, eu conseguia desmontar através de um conhecimento talvez mais amplo. E o mestrado me apresentou essa nova perspectiva. O mestrado nos dá a capacidade de pesquisar coisas novas, compreender coisas novas e utilizar esses conhecimentos teóricos, digamos assim, novos, na nossa vida do dia a dia. E quando tem essa proposta de crítica, talvez o maior questionamento que se faça ao jurista ou até mesmo ao pesquisador é desenvolver sua capacidade crítica. Quando ele vê que o mestrado lhe dá ferramentas, lhe dá capacidade de questionar muitas questões inerentes à formação teórica ou até mesmo ao processo ou questões práticas, ele aumenta o seu interesse pelo estudo. E foi isso que aconteceu comigo. O meu tema de mestrado, por exemplo, é um tema que eu fiz um levantamento teórico para suportar como que eu poderia discutir aquelas questões inerentes ao princípio da proporcionalidade. E depois, no doutorado, eu procurei aliar essa questão teórica com elementos mais práticos, porque no direito tem essa preocupação. No direito, o primeiro argumento que nós temos no direito, daqueles juristas que são práticos, é: você está estudando teoria, essa teoria é pura abstração e isso não vai servir para nada na vida profissional. E isso incomoda muito quem faz pesquisa, incomoda principalmente o pessoal que faz pesquisa aqui no PPG do direito, porque nós procuramos compreender novos aportes teóricos, considerados críticos, para inserir uma nova realidade, para nós intervirmos nesse processo prático e mostrar, não é assim, nós temos que melhorar. Tá certo, então, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pelo Fausto Santos de Moraes durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Não saia daí, nós já voltamos.